Bom, mas até aproveitando esse ponto que o Arraes puxou, né, de revisão do PIB do primeiro trimestre para baixo. Eu tô aqui com as previsões do Fed de Atlanta. Eles há 4 semanas estavam calculando que o PIB do primeiro trimestre seria de 3,9% Perfeito. de subida. Há 2 semanas, mais 2,3%. Há uma semana, aí virou o jogo, ficou menos 1,5%. E a última previsão que eu vi era de menos 2,28%. Já pegando isso, que o mercado é um mecanismo antecedente, né? Ele vê isso aqui e começa a reagir. Talvez até por conta disso a gente teve essa queda. Vocês acham que esse ano, aí vamos pensar meio como gestores, né? Que não olham tanto longo prazo, o cara está olhando o semestre por conta de taxa de performance. A gente tem que ter, novamente, mais um ano positivo para a Bolsa Americana, ou vai ser um daqueles anos para trazer a média para onde ela tem que ficar? Porque se a bolsa sobe 12% ao ano nos últimos 10 anos, e ano passado subiu muito mais do que isso, uma hora vai ter que ter um ano que vai subir menos, né? Para respeitar meio essa média. Vocês acham que vai ser um ano de exuberância novamente ou não? Por conta dessa questão de arrumar a casa, a gente tem, com toda essa incerteza, deve ser um ano onde a bolsa americana vai se comportar mais em linha assim, com o seu histórico, ou até abaixo disso. Comecei a última, quer começar essa? Eu vejo uma rotação que a gente está vendo agora, ver a Europa, a China começaram a performar muito bem, Estados Unidos ficando para trás, e uma rotação de setores dentro dos Estados Unidos, uma diminuição de tech indo para alguns setores de economia real que podem vir a se beneficiar com não só tarifas, mas os impulsos econômicos que o governo pode fazer à frente. Preço é lucro. Lucro, por enquanto, estão se mantendo. A maioria dos analistas tem aí um S&P entre 8% e 12% de alta no ano. Eu não acho que a gente tem que olhar para a banda de cima, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo ainda, nesse momento, com todas as informações que a gente tem, e fazendo um parêntese, eu sou gestor, eu tenho 20 famílias que eu cuido do dinheiro, são quase 10 milhões de dólares na minha mão, que eu tenho dentro da minha gestora nos Estados Unidos. Minha cabeça a gente está diversificado, um pouco mais defensivo agora, porque não tem sentido você querer atacar nesse cenário. Se demos muito bem, porque desde o ano passado, eu falo, todo mundo falando de Brasil barato, falando, cara, eu estou só olhando para a Europa. E a gente surfou toda essa onda desde agosto para cá de Europa, o que equilibrou o portfólio, e agora, desde o final do ano, estou indo para ativo real. Estou com muito REITs, que acaba sendo uma posição defensiva e com yield de 6%, 7%. Em média, com o Exato. operacional crescendo, melhorando. Então eu acho que a gente vai ter esse balanço. Qual que é o único problema? Que aí você vai entender qual que é o gargalo da turma. O S&P hoje é 34% de tech. E tech provavelmente vai ser o setor que mais vai sofrer, porque ele pode diminuir capex, porque oversupply de inteligência artificial, competição de inteligência artificial da China, tarifa, tudo afeta a tech. E ela é 34% do S&P. Aí é onde eu fico preocupado, porque se tech embica, o S&P naturalmente vai embicar. O ano passado, Perfeito. Toda a economia embicou e o S&P ficou por quê? Porque tech estava voando. Subiu. Então, Perfeito. o meu único receio é esse, as revisões de tech e ela levar o resto do mercado, porque ela é mais de 1/3. Isso me leva a pensar que talvez seja um ano, e eu não defendo isso de maneira estrutural, não porque não acredito, porque eu acho que é difícil fazer stock picking, né? Mas eu acho que é um ano bom para você exercitar essa escolha de setorial, de setores que devem performar melhor do que outros. Então, eu vejo muita gente falando que talvez a gente esteja diante do início da volta do stock picking, da seleção criteriosa dos ativos. É um mercado muito eficiente, tá difícil que a gente performe bem fazendo gestão ativa de longo prazo, mas talvez esse ano quem fizer stock picking bem feito vai ter um resultado melhor do que o índice. Eu acho que talvez a gente esteja entrando numa década onde os retornos vão ser mais normalizados. A gente pega muito como parâmetro a década passada, que tiveram muitas coisas que talvez não se repitam. Por exemplo, não sei se a gente vai ter uma década de juros zero de novo. Não. Então isso favoreceu empresas de crescimento a se financiarem um custo mais baixo e crescerem nessa velocidade. Quando aquele projeto meia boca não para de pé com juro alto, com juro zero qualquer coisa passa, a empresa cresce, implementa projeto. Então eu já vim ali há um tempo lendo muitas coisas de grandes gestoras falando se talvez tenha uma outra bola da vez, talvez uma outra bolsa que tem espaço para também performar bem, porque os Estados Unidos performou muito melhor do que qualquer outra bolsa na última década. Talvez ainda continue sendo a melhor, mas com um espaço menor entre as outras. Europa no ano já está melhor. A bolsa europeia no ano já está... os Estados Unidos, se não me engano, na terça-feira, o S&P zerou o lucro que estava acumulando desde o início da administração Trump.
teve aquele Trump bump de início, né? Animação, o mercado foi para cima e isso já foi entregue, fruto da incerteza que está vivendo agora. Mas eu ainda vejo um ano de retornos positivos para o S&P, talvez menos exuberantes. Bom, já pegando... Quer falar uma coisa aí, Fábio? Não, eu só ia falar para ele que você não precisa fazer stock picking. A gente vai fazer... Vai ser para a comunidade a primeira live hoje para o pessoal do Global e do Hub, mas a gente está mostrando, ensinando para eles a olharem os Smart Beta, os ETFs, que não focam em setores, nichos ou regiões. Eles focam em análise fundamentalista. Indicadores baseados numa premissa da estatística passada, que mostra eficiência de empresas que têm um ROIC de tanto, um EV/EBITDA de tanto, e junto esses indicadores, passam filtros, selecionam no portfólio. Então é uma forma de você ter a passividade de investir via ETF num ETF que tem uma performance um pouco mais ativa porque ele está lendo fundamentos. Eu acho que esse vai ser o futuro da gestão ativa, trabalhar com fatores. Exato, fatores. Então, ao invés de eu comprar a Microsoft, cara, se eu acho que esse segmento vai bem, eu compro uma cesta de growth que vai performar e vai pegar esse momento macroeconômico positivo, eu saio, vou para o valor dessa rotação. Isso. E são critérios já estudados há centenas, e a gente tem dado lá, né, de centenas de anos para analisar como foi o comportamento histórico. Inclusive, isso me dá até, se o passado for rimar de alguma maneira com o futuro, historicamente, growth não é um fator que explicava retornos superiores. A gente teve isso na década passada, aí foi uma mudança de paradigma ou a década passada foi uma anomalia histórica? Juro zero, né? Juro zero gera várias anomalias, né? Perfeito. Você não tem custo de capital, ou muito baixo, qualquer coisa para em pé, né? O Bruno gosta de trazer boas frases, eu vou trazer uma frase do André Esteves, que foi meu chefe, ele falava: o seu sonho é infinito até os juros subirem. Que daí seu sonho vai custar alguma coisa e você não vai conseguir sonhar tão alto, não. Perfeito. O juro normaliza as coisas. Exato. Né? Coloca tudo de volta no lugar.